Alô, galera! Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Vamos trocar uma ideia hoje sobre a fala do empresário do Watson, né? Podemos colocar também, supostamente, o agente do Sforza deve estar pensando a mesma coisa, né? Óbvio, são situações análogas. E culpa vezes responsabilidade do Pedrinho e da 777. Bom, primeiramente, quem me acompanha aqui, eu sempre falei neste sentido. No momento que você entra no clube, no momento que você entrou no clube, Pedrinho, é ele o responsável por tudo. Quem tem uma noção de direito, né, sabe que existe a culpa e existe a responsabilidade, né? Pedrinho, quando entra no Vasco e pega as picas da 777, ele não tem culpa, mas tem responsabilidade. No momento que ele entra e fala, eu sou o presidente, chama-se responsabilidade. E é um termo jurídico, né? E a 777 tem culpa pelas cagadas que fez, não pagando o Watson, não pagando o Sforza, não cumprindo cláusulas contratuais. Não é à toa que ela vai perder os 31% integralizados por ela e vai perder a chance de aportar 39%. Não tem outro caminho, né? Foram descumprimentos reiterados da 777 /REICAP, que inclusive no momento da assinatura do contrato com o Vasco já não poderia assinar, né? Já estava inadimplente, já não tinha mais liquidez. E a KPMG, a grande KPMG, disse, não, assina, estou garantindo isso aí, né? E esta KPMG, que mandou o Vasco assinar um contrato sem estar com as garantias para o Vasco, hoje cobra esse trabalho, mesmo tendo havido esta merda por culpa da KPMG, por um trabalho mal feito, né? E calma, antes de eu falar de Pedrinho, 777, o próprio empresário, não esqueçam que lá atrás, quando o Salgado assinou o contrato da 777, por ele ter indicado a KPMG é o Salgado. Salgado, culpa e responsabilidade nos contratos. O Salgado não pode dizer que a culpa é da KPMG e tal. Ele, como mandatário maior, delegando um poder de auditoria, due diligence, para quem quer que seja, ele é o culpado maior e o responsável também. Perante o Vasco, perante o torcedor, né? Reparações, prejuízos e tal, que ele veja lá no judiciário. Inclusive, as notícias que a gente tem é que a KPMG está ajuizando uma ação contra o Vasco, e eu farei ação, não é execução, e o Vasco está fazendo um contragolpe, né? A chamada reconvenção. Então, nesse mesmo contrato, sairá tudo explicado já. A ação da KPMG contra o Vasco, querendo receber pela due diligence, e o Vasco querendo não pagar e receber prejuízos pela KPMG por tudo que ela fez com relação ao Vasco. Mandou assinar um contrato com uma empresa já falida. Bom, então agora eu vou entrar no meu vídeo propriamente dito. Pedrinho, quando entra no Vasco, tem a responsabilidade, mas não tem a culpa, né? A culpa é da 777, que não pagou o Watson, que não pagou o Sforza. Isso tem que ser dito. E, não obstante, a responsabilização ser Pedrinho. Acabou, entrou, tem de resolver. Inclusive, lá atrás eu lembro de uma fala do Euriquinho, quando eles assumem o Vasco pela última vez, ele diz, a gente veio para cá para tentar resolver, não tem dinheiro. E eu até pensando, né? Se não tem grana, não entra no Vasco, né? Deixa para alguém entrar, deixa para alguém enganar o torcedor, dizendo que tem grana, né? Que vai colocar 500 milhões e tal. Que você não pode entrar no clube sem grana, sem projeto, sem perspectiva e falar que o Euriquinho falou. Não, eu vou aqui remanejar e não sei o que e tal, né? Erro. Alguém tem que aparecer com proposta, com dinheiro. É isso que acontece, né? O Palmeiras, quando voltou a ser grande, o futebol, né? Porque o Palmeiras, instituição, nunca deixou de ser grande, né? Nenhum time deixa de ser grande. Futebol, o time
melhor, a instituição nunca deixa de ser grande. O time que pode ficar pequeno ao longo de períodos históricos, né? O presidente que assumiu o Palmeiras injetou dinheiro. Vou levar dinheiro para ir e tal. Não pode botar um presidente lá que não traga soluções, né? Bom, então voltando para cá, muita culpa da 777, esforço, Adson e tal, né? Mas responsabilidade do Pedrinho. E o empresário do Adson, friso, do esforço, deve estar pensando igualmente. Ah, o Pedrinho não pagou, o Pedrinho me enganou, e tarará, tarará, tarará. O Pedrinho é responsável por essa dívida aí, feita pela 777, né? Ele colocou dívidas antigas até o início da recuperação lá dentro. E agora as novas, ele até poderia colocar, já falei isso aqui, é raro, mas acontece, os credores aceitando, o magistrado da recuperação, a douta juíza, sua excelência lá da vara empresarial, aceitando, né? Porque o princípio maior é a empresa. Quem navega no macro, de forma macro juridicamente, tem princípios que sobrepõem-se à regra, né? E um deles aí é o princípio da continuidade de uma empresa centenária, né? Que presta serviço social. O Vasco presta serviço social. Eu não falei público, né? Patrimônio histórico cultural. Então, já disse aí que o Pedrinho tem responsabilidade na culpa da 777, né? E depois que ele entrou, o que ele fez aí, Maxime, Jean David, Lloyd, culpa também, culpa e irresponsabilidade. Mas o ponto que eu queria dizer aqui é esse, né? O empresário está reclamando, dizendo que o Vasco quer pagar 10% só da dívida e o restante desses 10% em tantos anos, blá, blá, blá. O Pedrinho fez aí, né? O que poderia não ter feito, mas não tem grana para sair pagando todo mundo. É muito fácil. Estava vendo o canal do Mário Coelho agora, né? Mário Coelho. Olha, o Pedrinho tá agindo mal. E o Mário Coelho é amigo puxa-saco do Pedrinho, né? Já declarou isso várias vezes nos vídeos aí. Olha, o Pedrinho tá agindo mal, não poderia ter colocado. Esse empresário nunca mais vai negociar com o Vasco, vai contar para o mercado inteiro, blá, blá, blá. Concordo, mas tem o efeito, né? O efeito é se o Vasco começar a pagar todo mundo que deve, não tem dinheiro. Por isso a recuperação judicial. O que esses idiotas não sabem e falam porra nenhuma, não falando e tal, sem fundamento, é que o Vasco hoje precisava equacionar as suas dívidas. E o fez quando saiu do RCE, já soltei vídeo sobre isso, e entrou na recuperação judicial. Aí sim vai conseguir pagar os credores certos, no valor menor e num prazo maior, né? E sem os juros exorbitantes que vinha pagando aí, né? Inclusive, falei até da matéria tendenciosa do Anselmo Góes, Vasco vai ter novos bloqueios e penhoras e tal. Ele quer vender jornal, o Anselmo Góes. E aqui a gente afasta aí, né, esses caras que ficam mentindo para ganhar like, visualização. Até o Anselmo Góes tá pairando aqui no Vasco. Todo mundo quer falar de Vasco, né? O caos vende, né? Então, para fechar aqui o vídeo, já está extenso. Pedrinho tem responsabilização em toda a cagada da 777. Tem que resolver. Né? E está resolvendo. Ele colocou algumas coisas na recuperação judicial. Não é uma coisa boa para o mercado, mas se o Vasco for pagar todo mundo e não equacionar suas dívidas, ele vai à falência, porque hoje é empresa e os caras esquecem disso, né? E aí temos que assistir Edmundo pedindo Richarlison, pedindo Gabriel Jesus, que tem que contratar, Pedrinho tem que dar o jeito e tal. Ou você faz o que o Flamengo fez lá atrás e doeu na carne, né? Ou você não vai ultrapassar essa barreira. Ou o Vasco pensa em fazer isso, ficando sozinho, né? Porque o Vasco é tão grande quanto o Flamengo, ou ele vai estar sempre aí nos próximos 5, 6 anos mendigando um comprador com pires na mão e qualquer pilantra vai vir aqui comprar o Vasco. E o Vasco vai ser doado novamente, porque o Vasco não vendeu para 777, o Vasco doou, né? Uma doação, dá aí 70 milhões e o resto aí você vai fazendo as obrigações numa coisa que vai ser sua. Já disse isso aqui várias vezes. Vasco Análise, se inscreve aí. Até o próximo vídeo.